eu acordei um dia assim, abri meu Instagram e tinha mensagem assim de uma mãe falando assim: ah, minha filha de 7 anos te viu ontem na TV e agora ela quer ser uma médica que vai para o espaço, uma médica astronauta. Eu falei assim: nossa, meu Deus, isso é muito legal, né? Porque elas veem que é possível. Essa representatividade sempre foi muito difícil de conseguir, né? Historicamente. Então é legal estar fazendo parte disso. Eu cresci com três palavras em mente sempre que me fizeram assim alcançar as coisas que eu estou alcançando hoje em dia. Então eu gosto muito de deixar elas também para as meninas, que são curiosidade, coragem e empatia. Olá pessoal, aqui é o Cauê Gasparotto de novo, mais um vídeo de entrevista no meu canal, seguindo essa linha aí de trazer pessoas que eu acredito que vocês vão ter interesse em conhecer, por conta da trajetória, que tem tudo a ver com as perguntas que o pessoal me faz aqui no canal. Eu resolvi trazer algumas pessoas para me ajudar a responder essas perguntas e hoje eu estou aí com a Verena Pacola, que é estudante de Uhum. medicina na USP de Ribeirão, e ela vai compartilhar aqui com a gente um pouquinho da história dela, da trajetória. Verena, obrigado por topar gravar esse vídeo aqui no canal. Eu sei que tá uma correria aí sua vida. Você vai falar um pouquinho pro pessoal o que está acontecendo, mas tem saído nos noticiários e tudo mais. Muito obrigado por reservar um tempo aí pra gente poder bater esse papo. Ah, eu que te agradeço pelo convite. Eu fiquei muito feliz, porque você sabe que eu acompanhava seu canal, né? E conversava com você no Instagram até, né? Sobre o HackMed e tudo mais, antes de eu passar. Então, muito legal estar aqui agora, do outro lado. Obrigada pelo convite. Não, que isso, um prazer. Vai ser muito legal a gente bater esse papo. Vamos começar então pelo início, Verena. Você está fazendo medicina agora e Isso. muita gente aqui no meu canal me acompanha, está querendo fazer medicina ou está na faculdade de medicina. E sempre vem assim alguém me perguntando sobre isso, né? Se você sempre quis fazer medicina, como foi essa sua decisão de prestar vestibular para medicina? Então, eu sempre tive muita afinidade, assim, com o corpo humano, sabe? Os livros que eu gostava de ler quando eu era pequena eram relacionados a isso, livros atlas de corpo humano para criança, essas coisas. Sempre gostei muito, eu sempre me vi médica mesmo. Eu nunca tive essa dúvida. Assim, infelizmente, eu não sei como que é ter dúvida do que eu quero fazer da vida, porque eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu nunca cogitei fazer uma faculdade diferente, então eu sempre nem sei dizer de onde que surgiu essa vontade, sabe? Eu só nasci gostando muito disso e é meio inato mesmo em mim. Perfeito, sensacional. E aqui na área médica, a gente fala muito da valorização da pesquisa, né? Tem tudo a ver, Uhum. medicina, pesquisa, felizmente é uma área que realmente acaba valorizando bastante quem tem esse interesse, tanto para aprovação em residência, quanto para seguir uma carreira acadêmica. É, Uhum. aqui, medicina eu acho que é uma das áreas que mais valoriza os pesquisadores, assim. E eu queria pegar um pouco desse gancho com você, porque eu sei que você gosta muito de pesquisa, já trabalhava com pesquisa até antes de entrar na faculdade, né? Então conta um pouco pra gente como é que foi esse seu interesse por pesquisa, como é que você começou mesmo no ensino médio a trabalhar com isso? Então, primeiro sobre ciência, né? Eu costumo falar nas entrevistas que eu dou até que eu já nasci, eu me considero que eu já nasci cientista, assim, porque para mim fazer ciência é fazer pergunta e ir atrás das respostas, sabe? Por conta própria, não se contentando com o superficial, com o básico. E eu sempre me vi dessa forma, eu sempre fui uma criança muito curiosa, assim, inquieta, assim. Eu não fazia pergunta para os outros. Tem aquela criança chata que fala assim, por que que é isso? Por que que é isso? Eu não, eu me perguntava e eu ia atrás de descobrir. Então, para mim, isso já era ciência desde aí. Mas falando da parte mais acadêmica mesmo, eu acho que eu fui iniciada, assim, mais formalmente durante o meu ensino fundamental, quando eu tinha uns 11 anos, eu tinha aula de robótica na escola, e meu professor, ele percebeu que eu gostava muito daquilo, de aprender a montar os robôs e tudo mais. Ele me chamou um dia na mesa dele e falou assim: ah, então, Verena, tem uma competição de robótica que acontece aqui no Brasil e no mundo inteiro, e eu tava pensando em montar uma equipe para competir, eu acho que vai ser muito legal. Você tem interesse em formar uma equipe aqui no colégio? Aí eu, obviamente, falei que sim, eu topo tudo que me falam assim para fazer. Se eu acho que eu dou conta, eu topo tudo. E isso eu também topei, montei uma equipe com a minha escola, a gente começou a competir. E nas competições de robótica, é por que que eu tô falando disso, né? Porque a competição de robótica, por mais que seja de robótica que a gente fala, o robô é só um terço da competição. A outra parte é um projeto de pesquisa que a equipe tem que desenvolver.
É sobre o tema, por exemplo, o tema, coincidentemente, o tema do primeiro ano que eu participei da competição era corpo humano. Assim, foi pura coincidência. E a gente tinha que achar, detectar um problema, então, do corpo humano e propor uma solução tecnológica. Propor e desenvolver, né? E, e foi muito legal. Então, foi meu primeiro contato com a pesquisa mais acadêmica, em escrever, assim, realmente um documento Você e estava em que ano, apresentar Verena? formalmente. Eu estava no sexto ano, no fundamental. Sexto ano fundamental. Caramba, que legal. Tinha 10, 11 anos. É, por aí. E daí a gente continuou competindo e fazendo mais pesquisa, daí teve tema de desastres naturais, terceira idade e tudo mais. E hoje em dia eu sou juíza dessa competição, então essa competição foi muito importante na minha vida, porque ela realmente me trouxe esse estímulo mais acadêmico, de uma pesquisa mais séria, né? E essa competição, inclusive, eu acho muito importante citar, porque ela foi muito importante para mim na parte de neurociência também, porque eu gosto muito de neurociência, eu acho que eu quero ser neurocirurgiã até agora. Assim, eu sei que eu ainda estou no começo da faculdade, calma aí, mas assim, eu vou explicar mais pra frente sobre isso. Mas quando eu estava na competição nacional do torneio de robótica, eu assisti uma palestra na abertura do torneio do Miguel Nicoleles, do neurocientista, né, um dos maiores neurocientistas do mundo. E eu não sabia o que significava neurociência, eu não sabia o que era essa palavra no dicionário. E depois da palestra dele, eu tinha certeza que eu queria trabalhar com cérebro, não ser neurocientista especificamente, mas, tipo, estudar aquilo. Eu achei muito misterioso. Falei assim, meu Deus, tem muita coisa para descobrir nisso. Quero fazer uma coisa nessa área. E então, esse torneio foi muito importante para minha área acadêmica de pesquisa. E também, minha outra parte de pesquisa foi porque eu fiz ensino médio técnico na Unicamp. Eu sou formada como técnica de enfermagem, registrada pelo Corém e tudo mais, pela Unicamp. E por estar em uma faculdade pública, e ainda mais como a Unicamp, eu tive muitas oportunidades e eu aproveitei muito elas de fazer pesquisa, de pensar em startups, essas coisas. Então, a Unicamp me estimulou muito nessa área. E durante meu último ano do ensino médio, em 2017, eu eu fundei na minha escola um clube de neurociência, porque eu era monitora de biologia lá, e eu achava que, tipo, precisava de mais Olimpíadas na área da saúde, assim, na área de biológicas, na verdade, né? Porque a gente tem muita de matemática, física, e eu sentia falta de Olimpíadas na área de biológica, e foi quando eu vi a Olimpíada Brasileira de Neurociência, um dia na internet, e falei para o meu professor, pelo amor de Deus, vamos competir nisso, parece ser muito legal, vamos levar para a escola. E levei para a escola, e o interessante disso foi que, assim, a gente formou esse clube e divulgou para tanta gente que tanta gente ficou interessada em prestar a prova. E, tipo, em um sábado de manhã na escola, prestar uma prova de neurociência que ninguém nunca tinha visto na vida, que a prova teve que acontecer na minha escola e não pôde acontecer no Albert Einstein, em São Paulo, como acontecia antes, porque nem ia caber todo mundo lá no Albert Einstein. Então, teve que acontecer na minha escola. De tanta gente que tinha. Muito Caramba, que legal. legal. E por conta disso, eles ficaram impressionados, né, em como consegui envolver tanta gente, também com o meu desempenho na prova. E eles me chamaram para um estágio lá no Einstein, na área de neuro. E assim que eu acabei o ensino médio, então, me formei no técnico de enfermagem, ensino médio, eu me mudei para São Paulo e comecei a fazer esse estágio no Albert Einstein. E isso é porque, assim, eu tenho que explicar também que era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu tenho que explicar também que daí, nesse momento, eu já não estava mais focada no vestibular do Brasil. Eu estava pensando em ir para o exterior. Porque em 2017 também eu participei do Clube de Ciência Brasil, que é um evento que acontece aqui no Brasil, que você passa uma semana fazendo pesquisa. E eu passei uma semana na UFMG fazendo pesquisa com o mentor de Harvard, e ele me contava assim, tipo assim, em Harvard a gente tem esse recurso, a gente tem essa valorização da ciência, da pesquisa. Eu falei assim, meu Deus, eu gosto tanto disso, ele é tão valorizado que eu vi como uma solução, assim, sabe, para o exterior, e comecei a focar nisso. Eu entrei para a Fundação Estudar aqui do Brasil, para o PrEP da Fundação Estudar, e eles me ajudaram com essa preparação para ir para o exterior, então eu precisava incrementar meu currículo, e o Einstein foi uma dessas oportunidades, né? Já tinha o convite, eu aceitei e ganhei em dobro, né? Porque além da experiência, também é para o meu currículo para ir para o exterior, então foi por isso que eu mudei para São Paulo para ir para Einstein ao invés de ficar no cursinho. Quando que você decidiu E que você queria ir para o exterior? Você estava em que ano? Já tinha terminado foi assim. o ensino Aham. médio? Então, em 2017, foi quando eu conversei com esse mentor de Harvard. E daí eu criei uma vontade, assim. Daí em 2018, que foi quando eu já estava formada, cheguei a me matricular em um cursinho, mas ao mesmo tempo eu mandei minha application para a Fundação Estudar. Só que assim, eu não esperava passar. Quando eu passei, eu falei assim, não, é isso então, esse é meu foco agora, e fiz, sei lá, uma semana de cursinho, já saí e mudei para São Paulo. Então foi meio que em 2018 mesmo, eu comecei. E aí, como foi a sua preparação para ir para fora?
Então, eu tive que aprender como que funciona, né? Porque lá é muito, muito diferente daqui. Aqui é muito injusto o sistema, na minha opinião, né? Uma prova que você faz e que vai decidir seu futuro. E lá eles olham toda a sua história de vida, seus textos, seu background, né? Eles olham carta de recomendação de professor. Então, eu tive que aprender como conseguir tudo isso, como lidar com tudo isso, como fazer as provas deles, que é o SAT, que é muito diferente do Enem que a gente tem aqui. E enquanto isso, eu estava fazendo pesquisa lá no Einstein, e assim, primeiramente, meu estágio no Einstein era para eu passar um mês. Um mês só conhecendo todas as áreas, tipo, uma semana aqui, uma semana ali. Só que eu acabei me envolvendo tanto que eu passei um ano, que foi o máximo que deu antes de eu ir para o exterior. Então, eu comecei uma pesquisa lá na área de neurociência computacional, com uma Brain Computer Interface, para crianças do espectro autista. E eu ainda não acabei essa pesquisa porque eu tive que ir para o exterior, espero um dia acabar. Eu gostava muito do Einstein, nossa, eu gosto muito de lá. E, daí, enfim, daí eu fui para o exterior em 2019, fui para a Universidade of British Columbia, que fica lá em Vancouver, no Canadá, e fui estudar neurociência, não fui estudar medicina, igual muita gente deve pensar, porque lá a medicina é meio que uma pós-graduação, como se fosse aqui pra gente, né? Porque você tem que fazer 4 anos de curso para fazer é, a, a graduation em medicina, que é Quatro tipo de depois college, da né? E depois você undergrad. faz medicina. Aham, E me sim. diz uma coisa, quando você decidiu ir para lá, essa preparação, você demorou um ano para conseguir fazer toda essa application? Como que funciona? Você usou só o prep da Fundação Estudar ou tinha alguma outra coisa que você tinha que, por exemplo, os exames, você estudava também, tinha tipo um cursinho para isso também? Como que era? Eu usei só o prep mesmo, eu tinha um mentor do prep e eles também davam várias palestras para essa preparação, assim. E foi um ano, é que o calendário do exterior, tipo, eu nem lembro direito, mas ele é muito diferente do daqui, né? As aulas começam em setembro e tudo mais, então, eu não sei se foi exatamente um ano de preparação, mas o resultado saiu no começo de 2019, assim, lá para março, abril, por aí. Perfeito. E aí você ficou quanto tempo lá? Então, aí, como eu falei, o calendário lá é muito diferente. Então, você saiu no começo de 2019, eu só fui pro meio, do meio pro final. Eu acho que eu fui dia 1º de julho, se eu não me engano, de 2019, fui pro Canadá. E eu voltei no final de 2019, porque em um semestre eu vi que, assim, não era exatamente o que eu queria. Estava muito inviável, assim, financeiramente, também. Não tem jeito, aquilo que eu te falei, que eu queria ser médica e eu não queria estar fazendo outra coisa naquele momento, sabe? Até porque há meses, anos antes disso, né, um ano antes disso, eu já estava dentro do hospital trabalhando como técnica de enfermagem, então eu queria estar dentro do hospital de novo. Enfim, daí não era exatamente o que eu queria para o jeito que estava sendo. Eu retornei para o Brasil no final de 2019, daí deu um pouquíssimo tempo, tudo fechou para a pandemia já. Vamos falar um pouquinho dessa experiência internacional. Você gostou de morar Uhum. fora? Teve algum ponto assim que você acha que você recomenda a galera procurar essa experiência internacional? Agregou para você de Nossa, alguma forma? demais, demais. Eu achei muito legal. Primeiro tem toda aquela. Primeiro você fica assim, nossa, eu tô em um filme, né? Porque o que a gente vê, a cultura que a gente consome aqui, é a cultura norte-americana, na maioria, né? Então a gente vê como que é o dia a dia lá. E quando você tá lá, você tá vivendo aquilo. Eu achei muito bacana essa parte. E também a parte de pesquisa, assim, os livros que eu li aqui, eu tava conhecendo os professores lá, presencialmente, sabe? Então essa parte era muito bacana. É a valorização mesmo. Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura de valorizar a pesquisa, de valorizar os cientistas. E falando da enfermagem mais especificamente, a minha experiência lá no exterior, no Canadá, foi muito boa, porque eles valorizam muito o enfermeiro lá, muito. Tipo, o enfermeiro ganha o mesmo salário de um médico no Canadá. E eu acho isso muito importante, porque, bom, como eu sou formada como técnica de enfermagem, eu sou muito defensora da enfermagem e acho que eles trabalham tanto quanto ou até mais que os médicos, então achei muito justo lá. Não, sensacional. Eu acho que é muito importante. Eu tenho até alguns vídeos aqui no canal que eu falo sobre as minhas experiências no exterior. Eu acho que é super válido, concordo 100% com você. E Uhum, acho que a gente acaba encontrando assim, abre a cabeça para outras realidades que a gente não uhum, acreditava serem possíveis, porque a gente nem tem contato, né? Às vezes é difícil da gente abrir um pouco a cabeça quando a gente não tem oportunidade de ver como funcionam as coisas em outros lugares. Então, acho isso realmente faz um diferencial gigantesco, e principalmente quando a gente consegue aprender nesses lugares e depois trazer coisas para o uhum. Brasil, né? Acho que isso aí. Totalmente, totalmente. Uhum. É muito legal esse contato com uma cultura diferente, também você aprende outra língua, né? E
eu não tinha tido muito contato com o exterior antes disso, né? Acho que antes do Canadá, a única vez que eu tinha saído do Brasil tinha sido para ir para ONU, quando eu fui para ONU em 2019, que também foi no começo de 2019 para agregar o currículo, mas e também foi uma baita experiência. E daí eu nunca tinha saído do Brasil e do nada eu tava tipo viajando sozinha para Nova York para conhecer jovens de sei lá quantos, mais de 100 países, sabe? Então foi assim incrível, eu tive contato. A minha colega de quarto lá em Nova York, ela era da Arábia Saudita, assim, então era uma cultura, assim, totalmente diferente da minha, sabe? Era muito interessante pensar assim, nossa, ela foi criada, tipo, do outro lado do mundo, e a gente tem isso parecido, isso diferente, sabe? Conversar com ela, como que eles lidam com várias questões lá no país dela, foi uma baita experiência. Com certeza expandiu muito minha visão de mundo. Essa questão multicultural é incrível também, porque os Uhum. Estados Unidos, Canadá, às vezes acabam concentrando pessoas do mundo todo, né? Aqui no Brasil a gente Uhum. até consegue entrar assim, o Brasil como uma referência, dependendo do centro onde você vai, né? Na USP agora que você tá, acaba sendo uma referência para países aqui do nosso continente, né? Aqui regional, países da América do Sul, mas os Estados Unidos traz gente do mundo inteiro, né? Você vê gente, Uhum. cara, do Japão, da China, eu tinha muito contato com. Acho que o que eu menos vi nos Estados Unidos era americano, assim. O que eu mais vi era Não, gente do exatamente, resto meu do mundo, Deus. assim. Lá no Canadá, eu estava nessa universidade que acho que ela está no top 10 de universidades mais internacionais do mundo, assim. E a minha sala era, assim, era só chinês, tinha eu de brasileira, uma japonesa e acho que, tipo, 5 canadenses. Essa era a minha sala, então, assim, era muita gente, assim, enfim, foi muito bacana. Total. E você pensa em voltar para os Estados Unidos, fazer alguma coisa lá, residência, voltar a fazer pesquisa? Uhum. O meu sonho agora, né, é ir para Harvard, fazer alguma coisa lá, alguma pesquisa, ou até trancar por um ano minha faculdade aqui, passar um ano fazendo pesquisa lá. Já tenho interesse em alguns laboratórios específicos, estou vendo como que vai ser. Tô no comecinho da faculdade agora. Eu quero pegar um pouco mais de experiência, sabe, para poder também acrescentar algo lá, além de só trazer para cá. Então, vamos ver no que vai dar, mas eu quero sim, quero muito. Boa. Eu tenho até uns vídeos falando sobre recomendações para quem quer ir para o Uhum, exterior, mas acho que assim, legal que você já teve essa experiência internacional, isso ajuda muito. E acho que você já pegou um pouco dessa questão de, putz, dar um pouco a cara a tapa, mandar e-mail para a galera, contar um pouco, saber contar um pouquinho da sim, sua história. Também saber se vender um pouco nesse sentido, né? De saber contar a sua história e chegar às pessoas que podem te ajudar lá fora, porque isso é uma coisa que aqui no Brasil a gente não tem muito costume. Acho que ninguém ensina a gente a meio que contar a nossa própria história, né? E meio uhum, que valorizar as coisas que a gente faz. Então, acho que você tendo tido a experiência um pouco mais cedo, eu acho que você já veio com uma cabeça, inclusive para aproveitar a faculdade de um jeito bem interessante. Acho legal isso. E aí legal. depois você voltou de lá e você resolveu prestar medicina. Como que foi isso? Isso. Você É, Antes de eu voltar, na verdade, de eu fechar lá de vez e voltar, eu já sabia que não tinha outra via, né? Além de eu prestar vestibular aqui no Brasil, então eu já vim, assim, sofrendo. Falei assim, meu Deus, eu já sabia tudo que eu tenho que passar, né? Porque passar em medicina aqui no Brasil, em uma faculdade pública, e eu queria a USP, né? Eu já sabia que assim, não ia ser nada fácil, então eu já vim com a cabeça pensando nisso. Nossa, eu lembro que antes de eu pegar o avião e voltar para o Brasil, assim, eu chorava, assim, que eu falava assim, nossa, eu vou ter que pensar, vou ter que usar muita atualidades para a redação do Enem, meu Deus. Assim, não foi um período fácil, mas daí eu voltei para o Brasil para prestar vestibular de medicina, que era meu sonho mesmo. E a maior dificuldade, acho que foi o fato de eu ter acabado o ensino médio em 2017 e agora eu estava em 2020 tendo que saber, tipo, dominar 100% todo o conteúdo do ensino médio para fazer essa prova que aconteceria em meses. E ter que gabaritar essa prova, né? Então, essa foi a maior dificuldade. Também porque o meu ensino médio, ele foi público, então, por exemplo, eu tive um ano só de geografia e um ano só de história. Em colégio particular, eles têm os 3 anos de todas as matérias e, tipo, várias vezes por semana, assim. É muito diferente a grade horária. Nem sei como funciona em colégio particular, mas só sei que meus amigos tinham muitas aulas de matemática por semana e eu tinha, tipo, duas, assim. Então, eu tive que não só relembrar, mas aprender, assim, do início de tudo, em meses. Então, eu retornei para o Brasil e estava aqui já em janeiro. O cursinho começou em fevereiro. Eu ganhei uma bolsa integral em um cursinho da minha cidade. Comecei o cursinho em fevereiro. Em março, teve pandemia, fechou Aonde que você tudo. estava, Verena?
qual cidade? Eu sou de Indaiatuba, tava em casa mesmo. Indaiatuba. Perfeito. Uhum. Aí É do você ladinho começou o de cursinho Campinas, lá. sabe? Uhum. Comecei o cursinho lá. Aí, a pandemia fechou tudo em março. Fiz. Nossa, não deu nem um mês de cursinho, assim, deu 3 semanas, 2 semanas, fechou tudo. Aí tá. Daí foi aquela férias, assim, falaram assim: não, a gente vai dar uma semana de férias, porque tudo vai voltar ao normal. Daí eu falei assim: ah, tá, então daqui uma semana eu vou começar realmente a estudar. Enquanto eu estava só me planejando, assim, pensando o que eu ia ter que fazer. Aí não voltou nada, né, obviamente, mas eu acho que, assim, de uma maneira, esse período sem ter o cursinho presencial me ajudou muito. Talvez tenha sido isso que me fez passar, inclusive. Porque eu sou uma pessoa que gosta muito de sentar e estudar, assim, sentar e ler um livro e aprender daquele jeito, fazendo exercício e lendo por conta própria. Para mim rende bem mais do que ficar, sei lá, assistir uma aula de uma coisa que talvez eu já saiba, assim, melhor que outra coisa, e no cursinho eu seria obrigada a assistir. Então, eu poder fazer meu próprio planejamento com tanta flexibilidade, igual eu tive por estar quarentenada, foi assim, foi o diferencial na minha preparação, se eu tivesse, em comparação se eu tivesse feito outro ano. Perfeito. E aí, 2020, então, você ficou se preparando e aí Uhum. prestou o vestibular no final de... Ou não, atrasou o vestibular, né? Como que foi esse processo? Atrasou em 2020 e você só prestou em Nossa, foi um 2021? caos. Foi um caos, porque a gente estava estudando para o vestibular e não tinha nem data para o vestibular. Então, assim, manter a motivação foi outro desafio dessa época, porque a gente não tinha perspectiva de quando ia ser essa prova, se ia ser semana que vem, se não ia acontecer, se ia ser cancelada. Então, foi uma fase bem complicada. E, e para minha preparação também, eu acho legal de explicar um pouquinho, assim, de como foi, porque, assim, eu larguei mão totalmente do cursinho. Eu só via as aulas que eu prezava muito, o resto eu pesquisava teoria mesmo. Então, por exemplo, eu vi teoria por bloco, assim, de matéria. Então, primeiro eu vi, sei lá, 100% de biologia, que cai na prova. Depois eu vi 100% de geografia. Porque para mim era muito mais fácil de aprender assim. Eu não sei por quê, mas daí eu ia vendo tudo assim e ia absorvendo melhor. Funcionou para mim, não sei se funcionou para as outras pessoas, mas enfim. E daí eu fui vendo desse jeito por blocos. E eu falo muito para as pessoas que prestam vestibular para estudarem por prova antiga. Mas o negócio é que eu não comecei já estudando por prova antiga porque eu não tinha nem base teórica. Então, assim, eu só ia me frustrar, eu ia usar as provas antigas sem saber nada, assim, né? Então, eu precisava desse tempo de base teórica, para eu pegar toda a base teórica, para depois começar a prova antiga. Mas quando começou a reta final, eu fazia um simulado por dia, simulando mesmo, assim. Eu sentava, eu imprimia as folhas, imprimia até um gabarito para preencher, sentava e fazia cronometradas horas, seguindo uma ordem específica de matérias que eu usava e tudo mais. Então, as provas antigas foram muito importantes. E daí as provas aconteceram em janeiro, se eu não me engano. Finalzinho de dezembro, janeiro. E daí foi basicamente isso, foi pouco tempo que deu para estudar. E aí Não deu deu para ver tempo de tudo. você correr atrás de todo o aprendizado e prestar a prova em janeiro? Como que foi? Você já passou Não, em janeiro, assim, em 2021? uhum. Eu passei nessa prova que eu fiz, mas não deu tempo de eu ver tudo, assim. Eu, por exemplo, teve muito conteúdo que eu não vi, tipo, história era o último bloco que eu ia estudar, aí só dava tempo de eu ver vídeo aula, assim, eu via antes de dormir, só duas videoaulas antes de dormir, já não tava mais rendendo muito, mas era o tempo que eu tinha. Então, assim, ver perfeitamente tudo eu não vi, mas o bom foi que eu peguei tão pesado nas provas antigas, que já aconteceram mesmo, assim, eu foquei na FUVEST, né? Então, eu fiz todas as provas antigas da FUVEST e eu consegui achar onde estavam as minhas falhas. Então, quando eu errava uma questão, eu revia a teoria daquela questão específica. Ou quando eu chutava, assim, eu acabava acertando, mas enfim, eu via daquela questão específica. E daí eu conseguia achar onde estavam as minhas falhas mais específicas para poder fazer a prova. Porque a FUVEST é meio que, assim, é meio que a mesma coisa, assim, não sendo a mesma coisa, mas é o mesmo tipo de prova todo ano, então foi bom fazer as provas antigas. Perfeito. Eu tenho um vídeo até falando sobre isso, como estudar usando provas. Eu acho que faz muito sentido e Uhum, você acaba aprendendo o método, né? Vestibular não é só quem uhum, sabe mais, né? Às vezes você entender o que a pessoa que fez a pergunta quer que você responda, né? Processos seletivos sim, em geral são assim, na verdade, né? Você sempre tem um jeito de você ali entender mais ou menos o que as pessoas querem que você responda. Então, uhum. interessante isso. Com certeza eu acho que faz total diferença você estudar usando simulados, provas antigas. Bom, aí 2021 você entra na faculdade e aí?
Como que Daí eu foi? entrei na faculdade, aí tava tudo EAD, né? Não tive minha semana de recepção, minhas primeiras semanas de calor, mas em junho do ano passado as coisas começaram a voltar aqui presenciais. Aula de anatomia, eu tive anatomia prática presencial, primeiro socorro eu tive prática presencial, acho que só. Mas foi legal. E daí deu para conhecer um pouco a faculdade e ganhar minha boina amarela aqui, que é uma tradição da USP Ribeirão Preto. Todo calouro da medicina tem que usar uma boina amarela por 100 dias. E, assim, é muito orgulho andar aqui pela cidade com essa boina amarela, porque todo mundo reconhece. Daí você é parado na rua, as pessoas falam assim, parabéns, você é medicina, não sei o quê. Era muito legal. E agora os calouros chegam semana que vem pra gente dar a boina amarela pra eles. Então, foi muito bacana. Até E o esqueci o que eu tava falando. que você mais gostou na faculdade, desde que você entrou, assim, nesse primeiro ano? Tá indo pro segundo já, né? Eu tô no segundo já. Tô segundo mês, segundo. Que você E mais gostou, assim, nesse um ano e pouco que você tá lá? falando especificamente aqui da USP de Ribeirão, eu gostei muito que, assim, dá para você trabalhar na hora que você quiser, falando de pesquisa mesmo. A USP Ribeirão é uma das universidades do Brasil que mais fazem pesquisa. Eu lembro que ano passado eu estive no CNPq mesmo, na sede presencial lá em Brasília. Eles me mostraram os dados, eles ficaram muito felizes quando eles souberam que eu sou da USP de Ribeirão Preto, porque a USP de Ribeirão Preto é a universidade do Brasil que mais tem discentes registrados para receber importações, alguma coisa assim do CNPq. E daí eu falei assim, nossa, tem muita coisa para fazer nessa faculdade, então é muita oportunidade. E as pessoas também são muito legais, é muita tradição que tem aqui, por ser uma universidade antiga também. E não sei, eu gosto de tudo aqui. Você já tá trabalhando com pesquisa? Já, Pretende continuar? Fala aí. então, eu sou muito, muito inquieta, assim. Eu gosto de aproveitar toda oportunidade que eu vejo na frente, e se eu não vejo na frente, eu vou atrás de trazer para minha frente. Então, por exemplo, eu mudei para cá dia 6 de junho do ano passado, e dia 7 de junho eu literalmente já estava dentro do centro cirúrgico vendo uma neurocirurgia. Porque antes de mudar para cá, eu já tinha mandado e-mail assim para todos os professores que eu tinha interesse. Eu mandado e-mail para o centro cirúrgico, mandado e-mail para o professor, para o pesquisador de neurociência, para visitar laboratório e tudo mais. Então eu cheguei, eu já tinha assim todo um cronograma de um tour assim que eu ia fazer pela faculdade. Visitei vários laboratórios. Na primeira semana de Ribeirão Preto eu já estava com uma iniciação científica, já estava em 2 laboratórios até. E o negócio é ir atrás, né? Porque a faculdade ela oferece tudo que você quer. Não falo só da USP, né? A faculdade, no geral, ela oferece tudo que você quer, mas não tem que esperar a oportunidade bater na sua porta, porque ela não vai, o professor não vai vir pegar na sua mão e falar assim, então, que tal você fazer uma iniciação científica? Tem que ir atrás, sabe? E foi isso que eu fiz bastante quando eu mudei para cá, acho que foi um acerto muito grande, eu já começar, assim, com esse empurrão inicial. E agora eu faço pesquisa no laboratório de neurociência com meu professor de neuroanatomia e é na área de Alzheimer. Pô, muito legal. E é isso, a gente já tinha falado sobre isso um pouquinho mais cedo, mas é exatamente isso, tem que correr atrás e mandar e-mail mesmo. Alguns não vão responder, os que responderem se abraça a Sim. oportunidade, e é isso, eu acho que você está fazendo certinho. Muito legal mesmo, parabéns, Verena. Obrigada. E uma coisa que a gente não conversou, que eu até achei super legal, a gente estava até batendo um papo antes de começar aqui, né? Sobre a questão das descobertas dos asteroides. A gente estava falando, era uma época que estava todo mundo falando, né? Sobre aquela série, aquele filme no Netflix, né? Não Olhe para Cima. Uhum. E aí veio a notícia de que você descobriu alguns asteroides. Eu queria entender um pouquinho como é que foi essa história. Começou a ver algumas entrevistas suas no jornal. Como que foi isso? Que loucura na época do que você estava aí no meio da pandemia Então, estudando pro, pro, pro vestibular. Como é que foi tudo isso? nossa, falando do filme, o timing foi, tipo, exato, né? De eu Exatamente. receber o prêmio e de sair o filme. Nossa, nem acreditei. Mas falando sobre os asteroides, então, durante minha preparação para o vestibular, eu tava assim, não é desmotivada, mas eu tava sentindo uma falta de um estímulo mais científico na minha vida, porque antes de voltar para o Brasil e quarentenar, estando para o vestibular, eu já estava dentro de laboratório, eu já estava dentro de hospital, estava sentindo muita falta dessa parte, dessa coisa na minha vida, e eu precisava disso no meu dia a dia. Foi quando eu vi essa oportunidade de aprender a caçar asteroide, que eu nem sabia que era possível, eu falei assim, vou me inscrever, porque eu me inscrevo em tudo.
Aí eu recebo muito não também, isso é importante falar, mas assim, os sims que eu recebo, aí eu me jogo de cara mesmo. E essa foi uma coisa que deu certo, fui convocada para o treinamento, fiz um treinamento para aprender a usar um software, então para caçar asteroide a gente usa um software, assim, eu não fico olhando para o céu com o telescópio, igual todo mundo pensa, eu olho para o computador, o telescópio que a gente usa no software, ele fica lá no Havaí, e ele capta imagens do céu que a gente joga nesse software, e como as imagens são tiradas, né, em um período de tempo diferente, dá para analisar o que mudou naquele lugar do espaço, naquele período de tempo. Então, por exemplo, o asteroide ele percorre uma órbita, né? Então, seria tipo um pontinho que ele está mudando de imagem para imagem, era isso que eu tinha que procurar. E depois fazer uma análise numérica desse objeto, caso encontrasse alguma coisa se movendo, e através da análise numérica para ver se encaixava no padrão de ser um asteroide ou não, porque pode ser várias coisas, na verdade, né? E daí isso gerava um relatório que é enviado para Harvard, porque Harvard é o centro internacional que analisa esse tipo de imagem. E Harvard dizia para a NASA, né, para esse programa que é uma busca, uma colaboração internacional de busca astronômica, existe no mundo inteiro esse programa de caça asteroides. Aqui no Brasil ele é feito pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que foi através do qual eu participei. Mas enfim, daí Harvard analisava e falava se era ou não um asteroide, e saiu um relatório dizendo se era ou não. E assim, eu fui aprendendo, como eu disse, para distrair minha cabeça durante o vestibular. Porque tava maçante, assim, ver só conteúdo de ensino médio. Para mim não bastava. E aquilo foi mais um lazer, assim, uma diversão. Eu não esperava que ia dar no que deu. Muito menos que até essa repercussão. Foi totalmente despretensioso fazer isso, mas daí deu certo. Acabei descobrindo 25 asteroides. E daí eu fui chamada, ano passado, já estava aqui na USP e tudo, fui chamada para ir para Brasília durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia para receber uma medalha de honra ao mérito do Ministério. E daí eu fui com o apoio total da USP, eu falei lá com eles, com o coordenador, tudo, eles falaram assim, não, vai enfrentar a USP, não sei o que, eles deram apoio financeiro, tudo, a USP ajudou muito. E daí eu recebi essa medalha de honra ao mérito, só que a surpresa foi que, durante a premiação, eu não recebi só uma medalha de honra ao mérito. Além de receber, assim, 3 medalhas, eu recebi também um troféu. Esse troféu eles me contaram lá na hora, eu não sabia disso, descobri lá na hora, que eu descobri um asteroide raro, que ele segue uma órbita diferente dos demais, assim, do que é normal, porque aqui na nossa galáxia a gente tem o cinturão principal de asteroides, que ele fica entre Marte e Júpiter. E esse asteroide, ele estava seguindo uma órbita diferente, e isso é muito raro de encontrar. Então, eles me deram um troféu para essa descoberta, e daí foi muito bacana, e daí saiu na mídia, tudo, e agora tá, assim, muito legal lidar com isso, com essa repercussão, assim, para representatividade feminina na ciência mesmo, que para mim é o principal agora, é trabalhar com isso, e pretendo desenvolver muito mais essa parte ainda de inspirar meninas na ciência, porque nossa, eu acordei um dia assim, abri meu Instagram e tinha mensagem assim de uma mãe falando assim: Ah, minha filha de 7 anos te viu ontem na TV e agora ela quer ser uma médica que vai para o espaço, uma médica astronauta. Eu falei assim: Nossa, meu Deus, isso é muito legal, né? Porque elas veem que é possível. Essa representatividade sempre foi muito difícil de conseguir, né? Historicamente. Então é legal estar fazendo parte disso. Nossa, total, muito legal mesmo. Recentemente até a Lilian, minha sócia aqui no HackMed, também foi homenageada lá na Câmara dos Deputados por conta do empreendedorismo feminino, né? Então, muito Ai, legal que ver realmente legal. representatividade aí das mulheres na ciência, no empreendedorismo, na tecnologia. Não tem como você trabalhar inovação, pesquisa, empreendedorismo, nada disso se você não tiver representatividade, pessoas aí das mais diversas, bom, seja gênero, etnia, orientação sexual, multiculturalidade também, são essenciais para a Uhum. gente ver inovação acontecer, né? Então, putz, muito legal isso e Isso é parabéns. provado cientificamente, inclusive, né? Que empresas multiculturais e diversas, assim, têm mais sucesso. Com Eu percebo. certeza, com certeza. Se você Uhum. tem as pessoas pensando da mesma forma, é praticamente impossível você ver inovação nascer, né? Eu queria que você deixasse uma dica, talvez, para quem está assistindo a gente, mulher, estudante, né, menina que talvez não se sinta aí, muito confortável no ambiente onde esteja. Como foi para você lidar com isso? Ah, uma dica que eu deixo para as meninas mesmo que querem trabalhar com ciência, que têm interesse em aprender mais sobre isso, que são a nova geração de meninas na ciência, é que eu cresci com 3 palavras em mente sempre que me fizeram, assim, alcançar as coisas que eu estou alcançando hoje em dia, então eu gosto muito de deixar elas também para as meninas,
que são curiosidade, coragem e empatia. Então, primeiro, curiosidade para explorar o mundo, não se contenta com o básico. Faz pergunta e vai atrás de respostas, sai dessa zona de conforto, vai atrás de ver novas experiências, conhecer nova gente. E depois, coragem, porque para enfrentar, então, para descobrir tudo que você quer descobrir, você tem que ter muita coragem para derrubar qualquer barreira que colocarem na sua frente, qualquer barreira que já existe historicamente, né? Falando agora mais especificamente sobre ser menina. E também empatia, porque é a coisa mais importante do mundo. Um dos principais problemas mundiais atualmente, na minha opinião, é a falta de empatia das pessoas. Então, ter empatia para aplicar todos esses conhecimentos que você vai adquirir durante a vida no coletivo, né, na sociedade. Então, são três palavras que eu gosto de deixar. Putz, muito legal mesmo. No HackMed a gente tem uma tradição, né? Para o pessoal que não conhece, eu sou um dos fundadores aqui do HackMed, que é uma organização que tem por objetivo fomentar o empreendedorismo e a inovação no setor de saúde no Brasil. E sempre que a gente tem algum convidado nos nossos podcasts, a gente tem uma sessão que a gente chama de Hacker Conectado. A gente pede para o convidado passar uma indicação de um livro, uma série, alguma referência para o pessoal que está acompanhando. O que você deixa aí de indicação para o pessoal que está assistindo? Então, de indicação, o que eu pensei agora foi de falar uma série que eu acho que o pessoal não conhece muito, mas que tem super a ver com ciência e com vestibular. Não exatamente com vestibular, mas dá para aplicar muito, eu vou explicar por quê. A série é da Netflix, ela chama 100 Humans. Acho que em português deve ser a tradução literal, que é 100 humanos, 100, número 100. E é muito bacana essa série, assim, é meio que um documentário, assim, ele reúne cientistas, e esses cientistas chamaram, assim, 100 pessoas, 100 voluntários, para fazer vários experimentos, assim, respondendo perguntas, por exemplo, não sei, são umas perguntas, assim, que a gente olha, assim, nossa, como quando eu me perguntei isso, eles vão e testam na prática, tipo, qual idade que consegue resolver melhor uma coisa de lógica, qual idade que sei lá, tem um episódio que eles testam só as idades, as diferenças de faixa etárias, tem um que eles testam gênero, tem episódio que eles testam perguntas, por exemplo, assim, é verdade que as pessoas se sentem mais atraídas por pessoas de uniforme? Então, por exemplo, são umas perguntas que você fala assim, nossa, não sei, mas é legal ver eles testando e eles explicam toda a neurociência por trás disso, toda a ciência por trás. Tem várias perguntas interessantes que eu nem tô lembrando agora, porque é muita coisa. Mas eu acho legal porque dá para aplicar em redação do Enem. Enquanto eu estava assistindo, eu falei assim, nossa, eu queria muito ter visto antes do Enem, porque tem várias questões, assim, sociológicas que eles estudam mesmo através do teste, né, da pesquisa e da comprovação lá. Então, acho que eu posso deixar essa série de dicas. Mas a minha série preferida é Mister Robot. Se alguém nunca assistiu, assista. Perfeito, vou deixar na descrição aqui do vídeo as duas indicações. E, bom, Verena, acho que é isso. Muito obrigado por compartilhar um pouquinho da sua história aqui com a gente. Espero que a gente ainda tenha a oportunidade de fazer alguma coisa junto. O HackMed está de portas abertas. A gente fala que aqui no Sim, HackMed me não tem chama pro porta de HackMed saúde. para ser voluntária, eu aceito. Vai ter muita Vai ser coisa esse bem. ano, viu? Eventos presenciais, o pessoal que está acompanhando a gente aqui. Eu te aviso quando a gente tiver outras oportunidades aí, Legal. dos hackathons, conference, vai ter muita coisa legal. E eu atualizo com certeza você e o resto da comunidade aqui que me acompanha. Obviamente, se o pessoal quiser conhecer um pouquinho mais do que você faz, se conectar com você, como que eles fazem para te achar aí nas redes sociais? Tá. Então, meu Instagram é @Verena Pacola, o Pacola é com 2 Cs. E meu YouTube também é Verena Pacola, com 2 Cs. Perfeito. Eu vou deixar aqui, pessoal, no link, na descrição do vídeo também as indicações das redes sociais aí da Verena, se quiserem conhecer um pouquinho mais. Vale a pena lá dar uma olhada em mais detalhes aí que ela tem para contar para vocês. Então acho que é isso. Obrigado, Verena. Obrigado para quem assistiu até aqui. E, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e a gente se vê no vídeo da próxima semana. Forte abraço. Obrigada por me receber. O papo foi muito bom. Eu que agradeço. Tchau, tchau.